Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. É com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje é ingratidão. Mas antes de nós pensarmos sobre este assunto, eu quero deixar um convite para você. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós reunimos em oração, no culto de oração. Você que precisa de oração, esteja conosco na terça-feira, às 19h30, ou então na quarta-feira, às 15 horas à tarde da bênção. Na quinta-feira, nós reunimos em células. O que são as células? São os grupos familiares que reúnem nos lares com a finalidade de aprender a palavra de Deus, de orar uns pelos outros. Caso você queira receber o apoio de oração de um desses grupos, entre em contato conosco. O nosso telefone é 3321-5161. Nós vamos estar direcionando você a um grupo mais perto da sua casa. Todas as quintas-feiras, às 20 horas. No sábado, às 19h30, nós reunimos no culto de adoração a Deus. E no domingo, nós reunimos em 2 horários, sendo que às 9 horas é o culto de ensino da palavra de Deus. E às 19 horas o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite. É sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Como eu já anunciei, eu quero estar falando aqui sobre ingratidão. Quando eu penso sobre este assunto, eu penso nas pessoas de um modo geral, né? A raça humana, né, é divergentes em muitos pontos a divergência. As pessoas são diferentes umas da outra, mas se tem algo que as pessoas são semelhantes, é no quesito de esquecimento, de esquecer das coisas que recebeu. Parece que as pessoas às vezes sofrem de uma amnésia. Ele recebe o favor, recebe a graça, recebe, algo e ele esquece. E eu quero compartilhar hoje com você sobre a ingratidão, porque as pessoas são semelhantes nesse item. A grande maioria são semelhantes na questão de esquecer os benefícios que recebe das pessoas. Ela simplesmente esquece. Eu tenho aqui um texto em mãos. Esse texto encontra em Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11, diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-lo, disse-lhe Jesus: ide, mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glórias a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glórias a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, e a tua fé te salvou. Esse texto é um texto muito conhecido daqueles que são cristãos, daqueles que são amantes da palavra de Deus e têm muito apreço por esse fato. Jesus estava indo para um certo lugar, e a Bíblia fala até o lugar aqui, ele estava indo para Jerusalém, e ele passa, próximo de Samaria, e lá num vilarejo tinha lá um grupo de pessoas que era leproso. A lepra é altamente contagiosa. O cidadão leproso naquele tempo, ela era uma pessoa totalmente excluída, até pelo fato de que a lepra é um símbolo de maldição.
Então essas pessoas ficavam fora da sociedade. Estava ali um grupo de pessoas que não podia ir para a cidade, não podia estar junto da sua família. Então eles estavam ali, aquele grupo de pessoas. E Jesus passa e vê aquelas pessoas e, ao ver Jesus, eles gritaram Jesus de longe, porque não podia aproximar. Eles eram proibidos, tinham que manter uma certa distância, porque eles eram classificados como imundo, pessoas indignas, pessoas separadas. E ao gritar, eles gritaram: Jesus, mestre, tem misericórdia, compadece-te de nós, tem misericórdia. E Jesus, então, ele fala com eles: olha, vocês vá ao sacerdote e apresenta lá o sacrifício, apresenta a oferta, apresenta o que for necessário ao sacerdote. E eles, ao ouvir essa voz, saíram os 10 em direção a Jerusalém, ao templo. Mas no percurso, eu acho isso tão interessante, no percurso, eles começaram a observar. E eles observaram, quem sabe, as mãos, os braços, as pernas, todo o seu corpo estava purificado. E certamente eles gritaram de júbilo. Não é que funciona mesmo? A palavra de Jesus é o Messias, o prometido. E a Bíblia diz que eles eram 10. E um dentre aqueles, ao invés de prosseguir para ir lá no templo, ele resolve voltar para apresentar Jesus e dizer muito obrigado. Para dizer: eu te agradeço. Então esse texto aqui que eu estou meditando, essa ingratidão não é restrita à geração contemporânea do ministério terreno de Jesus. Ela retrocede e está também depois. Nós vemos isso hoje, pessoas ingratas. Se nós retomar a história de Israel, que consta em ingratidão do povo. A Bíblia diz em Oséias capítulo 13, que Deus guiou os israelitas durante 40 anos no deserto. E o Senhor, ele lança uma queixa dizendo: olha, eu os criei, eu cuidei de vocês. Me lembro do relacionamento que eu tivera com vocês quando ainda vocês estavam no deserto, aonde vocês foram alimentados com o maná, aonde vocês tiveram prova da água que saiu da rocha, comeram carne em pleno deserto, mas vocês constituíram para vocês outros deuses. Deuses esses feitos pela mão de vocês. Capítulo 13 de Oséias. Não só Oséias fala sobre este lamento, essa queixa de Deus, dessa ingratidão. É claro que Deus não fica aí, como um mal amado, reclamando, mas ele registra isso para despertar nos seus, para eles reconhecerem. Então, desde aquele tempo, o povo que recebeu tanta benevolência. Em Jeremias capítulo 2 também fala isso. Nunca se viu em lugar algum que as pessoas abandonem o seu Deus e vai após outro. Jeremias capítulo 2 registra isso também. Dessas pessoas que viram a glória, a manifestação do Deus Todo-Poderoso, mas elas, de uma maneira abertamente, deliberada, seguir outros deuses, não foram gratos ao Criador dos céus e da terra. No período do ministério terreno de Jesus, essa geração também, nessa proporção aqui, é de 10% apenas, entre 10, um apenas que voltou dos 10 leprosos. E Jesus questiona não só o leproso, mas o auditório que estava à sua volta, que ele era acompanhado por uma grande multidão. E eu quero retomar o texto, Lucas,
capítulo 10, que diz assim: um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glórias a Deus, em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? A nossa mensagem aqui hoje poderia ser nessa direção: onde estão aqueles que hoje já receberam as dádivas de Deus? Onde estão aquelas pessoas que levantaram nesse dia e tomaram o café da manhã? Onde estão as pessoas que hoje levantou e ao abrir a torneira a água jorrou para fazer higiene pessoal e fazer os seus afazeres? Onde estão aquelas pessoas que já tomaram as primeiras refeições e, se não tomaram à tarde, irão tomar? E elas às vezes estão murmurando, reclamando e até dando louvores aos deuses feitos por mãos humanas. Coisas que elas criaram, fruto da sua imaginação, um Deus segundo a sua imaginação. E não o Deus que faz chover, o Deus que faz dar sol, o Deus que traz a chuva sobre a terra. E este lamento, essa reclamação, essa constatação, melhor dizendo, nós precisamos constatar isto, dizer: olha, como tem sido o meu reconhecimento para com tantas dádivas deste Deus. Você que está me vendo, talvez você não lembrou de agradecer: Deus, obrigado pela minha visão. Você que me ouve, talvez não acha que isso é dádiva de Deus. Olha, Deus me dá audição para mim compreender, discernir as palavras, entender o que é certo e o que é errado. Toda essa compreensão de fazer um julgamento prévio para minhas escolhas, por Deus ter me criado um ser moral. Sabe, às vezes nós colocamos a boca no trombone para reclamar se faltar a água e nós ficamos: por que Deus não manda chuva? Por que está faltando o alimento? Por que tanta corrupção? Por que tanta... Mas quando nós temos em abundância, quando nós temos em abundância, quando nossos depósitos estão cheios, sequer às vezes lembramos daquele que provê para nós, que nos sustenta, que nos guarda, que nos abençoa. Então, essa meditação sobre ingratidão, não devemos ser ingratos. Eu quero finalizar essa meditação lendo no Salmo de número 118, no verso 1, que diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aliás, nós não temos como retribuir a Deus. Nós não temos como pagar a Deus por tantas dádivas. Mas pelo menos fazer como Davi diz no Salmo de número 116. Pagarei os meus votos, renderei graças ao Senhor, tributarei a louvor. Porque a única coisa que podemos dar, ou dar a Ele, ou dar ao arqui-inimigo dele, que é o nosso louvor. Que esse livre-arbítrio Ele nos deu por algum tempo. Mas haverá um dia em que nós haveremos de prestar conta e chegar diante dele. O que você tem feito? Como você tem reconhecido? Esse leproso voltou, dando graças a Deus. E ele não só recebeu a cura física, mas ele recebeu a cura da sua alma. E por isso que ele foi salvo. Jesus diz o seguinte no verso 19, e disse: levanta e vai, a tua fé te salvou. Aqueles 9 ficaram só com a cura física, este teve a cura física e a cura da alma. Você que tem recebido tanta dádiva de Deus, é tempo de você reconhecer e pensar sobre o destino da sua alma. E eu quero orar nesse instante, e que pedindo ao Senhor que Ele venha falar ao seu coração,
porque nós não somos como os animais irracionais que morreu, acabou. Nós temos uma alma e vamos chegar diante de Deus um dia. Eterno Deus e Pai, em o nome daquele que nos ensinou te chamar de Pai, em o nome de Jesus, pedimos a Ti que abra o nosso entendimento e gere em nós um coração agradecido, que nós possamos lembrar dos feitos do Senhor e exaltar o Teu nome, porque Tu és digno de toda honra e de toda glória. Por isso eu te bendigo, Ti, e que o Senhor possa levar todos estes que me assistiu a Te bendizer e glorificar o Deus do céu, o Deus Todo-Poderoso, que nos criou para louvor da Sua glória. É no nome de Jesus que oramos com ações de graça em Cristo Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu espero você no próximo programa, Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.